Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pode Voar Seguro. Aqui vocês encontram todos os conteúdos de seguros aeronáuticos, segurança de voo e similares. A proposta do nosso programa é proporcionar a vocês um bate-papo descontraído, de uma forma, com uma linguagem bem tranquila, para que todos possam entender este ramo aí aeronáutico, que às vezes ele fica meio numa caixa preta, mas a gente está aqui para abrir ela. Hoje nós vamos receber com muita alegria, com muita honra, a nossa querida doutora Rosana Dorio Borer. Ela é psicóloga, pós-doutorada em Filosofia da Educação. Ela também é doutora em luto pós-acidente aéreo, mestre em estresse pós-trauma, especialista em suicidologia. São 43 anos de aviação, prestando serviço na Polícia Federal, na Varig e na Air Safety. Atualmente, também, ela é conselheira da Associação Brasileira de Psicologia da Aviação. Ou seja, é uma das convidadas mais qualificadas aqui do nosso programa. Seja bem-vinda, doutora Rosana. Muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no Pode Voar Seguro. Uma honra estar aqui com vocês, essa parceria, essa empresa que a gente ama muito e que faz questão de servir, porque serve a segurança de voo. Obrigado, obrigado. A honra é toda nossa em contar com você aqui. E já vamos chegar assim a queima-roupa, né? Eu fiz um script aqui, porque são tantos assuntos especializados. E começando assim, logo de primeira, né? Quais os aspectos que fazem parte dos fatores humanos na aviação? Fredo, se você me permite, eu queria só fazer uma correção do podcast do Borer. O anterior, o podcast do Maridão. Do Maridão, que eu agradeço muito, ele sempre cita meu nome, né? Então é uma honra também para mim ser parceira na vida e no trabalho com ele. É que, como ele disse que eu sou pioneira na formação do CRM da Varig, na verdade o pioneirismo foi trazer o LOSA, que é a 6ª geração, para o Brasil, inclusive com validação dos Estados Unidos, né, da ICAO. O CRM mesmo, a 1ª geração, logo que chegou na Varig, nós auxiliamos porque eu era do centro de treinamento. Então, só fazer essa correção, que quando a licença poética, né, parece que é licença romântica, alguma coisa assim, quando é marido pode, então... Licença poética marital. Poética, marital, então deixa bem. Mas quando nós trabalhamos com a segurança de voo, toda a parte de prevenção é baseada em acidentes já ocorridos ou estudos agora teóricos que já acontecem, né, há muito tempo. Então, nós temos para investigação a área dos fatores humanos, operacional e material. Dentro da área dos fatores humanos, nós temos a área médica e a área da psicologia, né? Nós temos o fator, o aspecto médico e o aspecto da psicologia. E dentro da psicologia, que é a minha área, então começa a pensar nos aspectos individuais, o ser humano, o que ele tem a contribuir ou a trazer maior risco para a aviação. Né, as atitudes dele, a memória, o cansaço, alguma medicação que ele possa estar tomando. Então, os aspectos individuais, a personalidade, como ele se relaciona com as pessoas, aspectos psicossociais. Como é que ele se relaciona com a empresa, com o meio, com as equipes de terra, então o relacionamento também com os demais. E os aspectos organizacionais, como é a cultura da empresa e como ele se relaciona com os procedimentos impostos, escritos e orientados. Então, todos esses aspectos vão impactar no melhor ou menor desempenho dele durante a operação. E lembrando que esta é uma operação de risco já em si, não é perigosa, mas é uma operação de risco. Ela passa a ser perigosa quando as tuas condições, os seus condicionantes não estão adequados para aquele momento. Então, aí ele passa a trazer risco. Senão, ele só vai gerenciar os riscos, né? E como esses aspectos impactam no desempenho humano? Então, vamos pensar, né? Primeira coisa, atenção. Como é que nós temos a nossa atenção? Hoje em dia, é muito engraçado que você vê alguns vídeos de pessoa olhando o celular
e descendo uma escada. E aí tem aqueles vídeos engraçados, a pessoa cai, está andando na rua, tromba no poste, assim vai. E tem gente que atravessa a rua olhando o celular. Né? Exatamente. E dirige, o que é pior, que aumentou muito o índice de acidentes. Então, às vezes, você está olhando para aquele vídeo e você acha engraçado. Você não olha para aquilo como uma conscientização, uma reflexão para você melhorar. Então, você leva o problema como algo que não vai te atingir. Então, o que é isso? É um aspecto individual. Eu acho que comigo não vai acontecer. A gente poderia falar que isso é a banalização desse problema? É a banalização, sim, do erro. E eu acho que é um sentimento de que comigo não vai acontecer, que a gente chama tecnicamente de excesso de autoconfiança. Não, imagina. É como muita gente faz, né? Bebe um copo de cerveja ou 2 e sai dirigindo. Existe uma lei que diz que não pode, né, dirigir um carro tomando álcool. Ok, tem pessoas que fazem, mas elas estão se colocando em risco e colocando o outro em risco. Para isso, ela poderia pegar um carro de aplicativo, alguma coisa assim. E é tão importante isso que até mesmo para a questão de pilotos, tem X horas obrigatórias de você ficar sem ingestão de bebida alcoólica. Então, a nossa atenção ela é muito frágil. Qualquer coisa, eu estou aqui conversando com você, se cair uma folha de papel do meu lado, eu vou distrair, olhar, quando eu voltar, eu já não lembro onde eu estava. E algumas vezes pode até acontecer aqui durante o nosso bate-papo. Desculpa, Alfredo, o que eu estava falando? Vai acontecer, porque a gente pode se distrair com alguma coisa. Então, nós temos distratores que tiram o foco que nós precisaríamos ter em detalhes. Atividade de risco, como cirurgia, salas cirúrgicas e pilotagem, eletricidade, já trabalhei com empresa de eletricidade, se você não prestar atenção, um eletricista, em questões de alta tensão, se ele levantar o braço e aproximar dentro de uma área de risco, ele pode morrer eletrocutado. A gente já trabalhou muito esses acidentes. Então, isso é um aspecto individual, que eu tenho excesso de autoconfiança ou pode ser que eu imagine que nunca vai acontecer comigo. Com quem que acontecem os acidentes? Geralmente, com quem acha que não vai acontecer. Exatamente. Ou com quem está com algum prejuízo nas suas condições melhores de performance. Estou doente, tomei uma medicação que fez cair minha pressão, tomei uma medicação que não era adequada à pilotagem. Então, isso pode fazer cair minha performance, mas também a minha própria atitude. Então, como que interfere nisso? É na atenção, na memória, na concentração, a personalidade. Então, por exemplo, eu acabei de sair comandante, estou com um copiloto novo, mas esse copiloto já voou para essa área muito mais do que eu. Então, ele tem alguns conhecimentos que eu não tenho. Pode acontecer de eu ter a humildade de ouvir e perguntar. Assim como quando um médico se forma, você fala, a gente orienta, pede ajuda para o enfermeiro, que no começo quem te ajuda é ele, depois você que vai ser o coordenador, né? Assim também pode ser com a vida de um comandante, que já foi copiloto, né? E que ele pode receber apoio de todos, de terra. Então, ele precisa ter essa humildade de saber que ele continua naquele lugar, independente dele precisar pedir ajuda ou não saber resolver naquela hora. Não tem problema, não tira a sua competência, não te diminui. Você saber pedir ajuda é um dado de saúde mental. E você pode dizer, nossa, você percebeu alguma coisa? O que você faria? Não tem problema nenhum, isso é CRM. E isso faz com que os recursos da cabine se ampliem, porque não é só um pensando, é o segundo. Então, a depender da personalidade, do ego, da vaidade, pode acontecer de isso também reduzir a sua performance. Um cara que é muito bom pode reduzir a performance por causa desse orgulho. Queria até te mostrar só para reduzir aqui, ficar mais claro a nossa explicação. É aqui, né? Isso. Aqui, se você olhar, dá licença. Se você olhar, nós temos os aspectos psicológicos, fator humano, 480 ocorrências, que é 30%, nos últimos 10 anos, de 2014 a 2024, em 1.661 acidentes, com 739 fatalidades. Do fator humano, né, aspecto psicológico, você tem
Aqui e o aspecto médico, né, que também faz parte. Eu só trabalho com a parte psicológica. Aquele caso daquele piloto que entrou voando na montanha lá na Alemanha, Sim. ele está no médico ou no humano? Nos dois. Nos dois? Nos dois, porque ele vinha com atendimento psiquiátrico, não comunicou à empresa, e ele já tinha tido pedido afastamento, o da Germanwings, né? Germanwings, isso. Então, ele já tinha uma ideação suicida, que é a área que eu também fiz especialização, né? E ele, infelizmente, não teve o tempo e o tratamento suficiente, porque é um sofrimento muito intenso que não se resolve rapidamente, tem que ter muito controle, e o ideal realmente é ele poderia ser afastado por um período e imediatamente, já vou sentar, imediatamente ser acompanhado com alguém, né? E voar acompanhado, como a gente fala, peer support, suporte de dupla. Então, eu pego você, que é uma pessoa experiente, um instrutor, voa comigo até eu melhorar. Há possibilidade, desde que o quadro esteja controlado. O que eu achei incrível é isso aqui, desempenho técnico do ser humano. É ainda um fator psicológico, mas está em 50%, desempenho técnico. Então, o que isso vai mostrar para a gente, né? O que seria esse desempenho que ele não está... E os demais fatores. Olha aqui, nós temos erro de julgamento, né? Como que pode... O erro de julgamento é o campeão, né? Olha, pelo menos há 20 ou mais anos que eu me lembro de apresentar os gráficos do CENIPA nos cursos, sempre é o primeiro lugar. É incrível, né? Aplicação de comando, planejamento, você vê que tudo é fator humano, né? Processo decisório, atitude. Aí a gente se pergunta, olha quantas áreas, né? Não vou detalhar a atenção que eu estava falando, pouca experiência, percepção, instrução, capacitação e treinamento. Então, a gente pode pensar assim, quais são os aspectos da área da psicologia, né, que vão interferir em maior ou menor segurança dos nossos voos? Está aí. É o ser humano inteiro. É a parte fisiológica dele, a parte psicológica, é o contexto onde ele vive, são principalmente a noção que ele tem do risco que ele corre em voar quando não está bem, ou o medo que ele tem em dizer que não está bem, que acho que foi o caso da German. Ele tinha uma intenção. Ali é um caso que vai dar uma tese, né? Você precisa entender por que ele chegou nesse ponto de entender que a ideação dele, suicida, tinha que somar a outras pessoas. Ali ele usou o espaço dele para causar danos. Foi suicídio e homicídio. É verdade, é verdade. E, então, nessa somatória aí dá quase 96%... fator humano nos acidentes aéreos. Né? Se você considerar, tem, sim, com certeza. Aí depois tem fator material, 90 e alguma coisa, quase 100%. O ser humano 96, sempre está... 96. 96. O ser humano sempre estará no ato do acidente, então ele vai estar inserido. Mas ele é um dos fatores que contribui direta ou indiretamente. Às vezes ele não teve uma contribuição direta, mas você vê que aqui tudo que eu te apresentei é contribuição direta. Sim, e isso também abrange também até o fator de manutenção, né? Sim. Às vezes aquele acidente no Japão, excelente. Que o técnico colocou o ribite errado na parte que pressuriza o avião, e aí como a cultura japonesa é muito forte, se sentiu tão culpado que ele se matou após o acidente. Isso, foi ótimo você ter falado isso, senão a gente só foca em piloto, né? E na verdade é isso. O fator humano pode ser a manutenção, que trabalhou a parte material, pode ser a pessoa de terra que não respondeu, a empresa não respondeu, como o Borer colocou aquele acidente. É um fator humano, né? Na verdade, da cultura organizacional, mas que não deixa de ter sido a relação homem-homem. Né? Ser humano, ser humano. Certo. Não, muito, muito bem entendido. Esse gráfico é fantástico. Para quem quiser acessar ele, eu vou colocar o link para poder acessar. Tá? É do CENIPA, né? É o painel CIPAER. Painel CIPAER. Na verdade, tudo que está aqui, eu filtrei já. Você consegue entrar? Ah, tá. Depois aqui, ó.
Tá vendo aqui? Filtros de mas pesquisa. eu posso colocar o link já com o seu filtro? Pode colocar o meu, que já está pronto, Tá hein, prontinho. gente? Mas se você quiser alterar, você vem aqui. Aquele link já está preservado, tá? Certo. Você pode limpar filtros, né? E colocar tudo que você quer aqui, ó. Você vai pondo a cidade, o mês, o ano, o período de 2 anos, 3 anos, quanto você quer. O CENIPA realmente está com um trabalho brilhante, né? Muito bem feito e com muitos dados para auxiliar os estudos e dar embasamento para quem ajuda no CIPAER, para quem ajuda a prevenir o acidente. Então, vale muito a pena, pode fornecer. Aquele está pronto. A ferramenta fantástica para quem está no CRM. Eu estudo esses gráficos deles, eu sou grata ao CENIPA por tudo. Eu estudo há muitos anos e sempre me auxiliou a dar fundamento àquilo que eu coloco. Porque, olha, piloto julgou errado. Está aqui o número, fatos e dados, não tem como você negar. Mas os pilotos são experientes, como ele pode julgar errado? Porque ele tem limitações. E aí a gente pode explicar na psicologia se essa limitação podia ter sido evitada, como ele podia ter sido ajudado e como aquele acidente que já tem precedente poderia ter sido evitado. O trabalho do CENIPA, na verdade, é identificar as causas para aquilo não se repetir futuramente. Os fatores não se repetirem. Para não se repetir. A única intenção, função do CENIPA não é punição, mas, nada. voltando ao fator humano, né? Sim. A gente não tem acidente novo, né? A gente sempre tem um acidente repetido que já aconteceu. Se você conhece o precedente, você poderia ter evitado. Acho que é isso. Você vai linkando tudo. Não, vou deixar aqui para a gente a nossa logo aqui, né? Linda, maravilhosa. Honra tá aqui. Ô, Rosana, tá sensacional. Olha só, para prevenir, né, esses aspectos humanos, tudo que impacta na operação, né? Quais as competências que o piloto precisa desenvolver e trabalhar? Normalmente, os pilotos fazem o curso, né, para operar a aeronave, para se formar piloto, e de um tempo para cá já começa-se a pensar muito nessa parte de prevenção. Então se trabalha o fator humano, mas eu creio que deveria se trabalhar muito mais o fator humano nas escolas, na formação e na conscientização, porque uma coisa é eu olhar aquele vídeo do celular que eu estava falando e dar risada, outra coisa é eu saber a história daquela situação daquela pessoa, o quanto aquilo a prejudicou quando ela se machucou. Então, quando nós falamos do CRM, quando a gente usa o CRM nas aulas, a gente apresenta um acidente e mostra por que aquele indivíduo ou aquelas pessoas erraram na sua operação. Aí nós vamos identificar as competências que faltaram ou estavam pouco desenvolvidas. Vamos lá, primeira competência, competência técnica. Ele precisa saber conhecer tecnicamente o seu equipamento e saber operar aquela aeronave. Seja ela antiga, nova, como o Burrer falou, a diferença digital para analógico, ele precisa saber lidar com a máquina, ter conhecimento técnico. Fora isso, ele precisa da competência operacional, são 3, né? A operacional é todos os procedimentos, manuais, checklist, ele precisa conhecer procedimento e ter adesão a eles. Porque uma coisa é eu conhecer e falar assim, olha, hoje eu não vou fazer checklist, porque já chegamos, aí está tudo certo, a gente sabe. Tomar uma decisão de não fazer o checklist, ele deixou de aderir, a gente chama de não conformidade intencional, ele deixou de aderir a competência que ele já tem desenvolvida, que é a adesão ao procedimento, né? E a gente tem a competência não técnica, que então ela se divide em 4 pontos. O primeiro, você falou hoje com o Burrer, eu achei super interessante, é importante trabalhar em equipe. Trabalhar em equipe é importante para a vida, para tudo, para qualquer emprego. Então, a cooperação. Cooperação é você criar e manter uma equipe. Às vezes a gente trabalha, Alfredo, numa empresa como esta ou como qualquer outra, e a gente tem um ajuntamento de pessoas. No máximo conseguem virar um grupo, que é assim, me ajuda aqui, você e eu vamos fazer esse relatório, mas não é uma equipe, onde o resultado daquele processo é nosso, não é meu e teu. A equipe ela tem sinergia entre si, né? Tem o nosso, é nosso. Não é de ninguém, é nosso. Então, aquele voo não é do fulano, ou do ciclano, ou da empresa tal. É
um voo brasileiro que leva os passageiros para tal lugar, é nosso, é de todos. Então, quando você enxerga todos incluídos, então você tem uma formação de equipe e você quer resolver os problemas daquele voo para que saia o melhor possível. Você é a solução para aquele voo. Você luta para ser solução. Então, a cooperação, manutenção de equipes, né, formação e manutenção de equipes, e principalmente redução de conflitos. Se você consegue eliminar entre pessoas, porque, gente, quem não briga com o irmão aqui? Pensa, todo mundo briga. Imagine que com um estranho, você voando anos a fio, você não vai ter suas diferenças. Um dia você vai acordar e vai estar de olho virado com ele. Como você vai administrar conflitos relacionais para que não interfiram na ajuda que eu tenho que fornecer para você não errar. Eu tenho que te ajudar a não errar, mesmo não gostando de você. E a gente aprende isso, até uma das perguntas futuras, mas eu já vou antecipar. A gente não precisa amar as pessoas que trabalham conosco. A gente precisa respeitá-las. E a gente não precisa ser amado, admirado, reconhecido. A gente precisa ser respeitado. Então, mesmo que eu não goste de você como pessoa, se eu estou ao seu lado, voando um helicóptero, uma aeronave, eu preciso te ajudar em tudo. Então, essa é, no caso, a cooperação. Nós temos a liderança. Mas eu não sou líder, eu não sou comandante. Mas você lidera seu próprio processo. Então, a liderança é uma outra competência não técnica. Você é copiloto, você tem que fazer o monitoring, você tem que fazer a leitura do checklist. Isso é você liderando a si mesmo. Você tem a consciência situacional. Não tem problema algum, como no voo 1907, infelizmente, aquele que caiu, que bateu no Legacy, que o Legacy bateu nele. Que o Legacy bateu nele. O Legacy que bateu nele. Os pilotos estavam muito corretamente, muito tranquilos, falando de uma fotografia. Está no áudio. Não tem problema nenhum na altura que eles estavam, da maneira como eles estavam. Eles não estavam no Blue Box, eles não estavam numa área, no momento em que tem o Stereo Cockpit. Eles estavam no momento que podia... Em voo de cruzeiro, né? Sim. O que é a consciência situacional? Consciência situacional é você saber que você está num voo, mas que naquele momento você pode estar um pouco mais relaxado, não totalmente. E se você ouvir um barulho diferente, uma situação, um alarme, você entra em alerta situacional, que aí você para tudo, esquece tudo que você está falando e foca naquilo. Então, é uma elevação da consciência situacional. Então, consciência situacional é uma outra competência. Você não pode esquecer jamais que você está operando uma aeronave. Você não pode se desligar totalmente. Você pode até olhar a fotografia, como eu estava te contando, mostrando para o seu colega, olha, eu estive com meus filhos lá na praia, não sei do que bacana. Mas você está sabendo que você está olhando, que você está operando, que você está pilotando, você não vai largar de pilotar por isso. Então, a tua consciência está ligada. Aconteceu alguma coisa, entra em alerta. Então, consciência situacional e tomada de decisão. O que é a tomada de decisão? Você está com uma situação à frente, você tem que, fechou o aeroporto. Então, eu tenho que analisar a situação, pensar, verificar as opções que eu tenho e tomar a melhor decisão. Então, análise de situação, tomada de decisão. Eu preciso pensar sobre. Agora, se eu tiver emocionalmente afetado com aquela situação que foi impactante, uma emergência, de repente eu falo, né, como o caso do Everglades que o Borer falou. A pessoa, acho que foi o Everglades, né, que ele falou que a pessoa foi acometida pelo medo, ficou ansioso. Isso pode acontecer, já aconteceu em acidente brasileiro. Então, nessa hora, eu não posso tomar a decisão, eu tenho que ser ajudado, por isso existe o CRM. Alguém tem que me apontar que eu estou falhando. Então, nós podemos ser impactados pela emoção, mas a tomada de decisão, ela só vai ser eficiente, ela só vai ter proficiência, se ela for racional, se ela for pelo pensamento e não pela emoção. E aí vem aquilo que nós lemos aqui, julgamento. O julgamento está em primeiro lugar há mais de 20 anos, por quê? Porque você é um piloto experiente, você é uma pessoa maravilhosa, dedicadíssima, ama o seu trabalho, respeita os procedimentos, mas naquele dia alguma coisa tua, pessoal, seus condicionantes falharam ou entraram em prejuízo.
naquele momento. Estava cansado, você não dormiu, você tem uma sobrecarga autoimposta, por exemplo, ensinou teu filho a madrugada inteira porque ia ter uma prova, senão ele ia reprovar de ano. Ou jogou vôlei no sol o dia inteiro, está super, o sol fez mal. Tudo bem, não tem problema jogar vôlei, desde que você se cuide para não estar cansado no voo. E aí a tua performance reduziu, tua capacidade de análise de situação reduz naquele momento. Um outro fator, brigou com a tua mulher, ou tua mãe foi para o hospital e diagnosticou câncer. Aquilo te impactou. Então, a tua capacidade de julgamento entrou em prejuízo. Então, você vai analisar a situação de uma maneira não tão ampla, você não vai enxergar todas as hipóteses e vai ficar... Então, a capacidade de julgamento está também diretamente ligada a fatores psicológicos e emocionais. Ah, percepção, né? E vai te impactar no desempenho técnico, porque eu vou enxergar só uma parte da história. Então, a minha decisão vai ser por aqui. Tem um exemplo muito simples, se você me permite, claro. Que é assim, a mãe chegou em casa, a criança tinha corrido na sala, uma poça d'água no chão, e ela caiu e quebrou a perna. Então, a mãe coloca e fala assim para a cuidadora, como você não olhou? O que você fez que você não estava olhando a criança? Então, ela culpa a cuidadora. Ou então o pai chega e fala, não, foi o menino a criança, que corre toda vez que a gente manda ele parar. Aí você me pergunta, mas por que tinha uma poça d'água na sala? Né? O que estava fazendo aquela poça? Então, assim, você não pode analisar que a cuidadora não foi atenta, você não pode analisar que a criança é levada. Você tem que analisar todos os aspectos. Tem uma poça d'água? Por que aquela poça está lá? Jogaram um balde, caiu e ninguém enxugou? Não, tem uma goteira. Tem uma goteira? Eu não tinha visto. Ok, então eu vou analisar por que tem a goteira. Já mandaram arrumar? Por que não mandaram arrumar? Já mandaram arrumar, mas já trocaram 3 vezes o telhado e continua quebrando. Então tem o quê? Um galho de uma árvore que bate. Então você vai olhando, a investigação de acidente, ela busca não trabalhar de forma leviana, ela busca enxergar o todo. Então, quando você vê um acidente que aconteceu, você vê que o piloto ou aquele que estava operando não conseguiu enxergar este todo, perceber de forma ampla a situação. Então, embora com muita qualificação, com muita experiência, naquele momento ele não enxerga, a percepção dele fica reduzida. O caso de Tenerife, se você me permite só me alongar um pouquinho. Tenerife, que o Borer falou, pega aquele acidente, você tem ali vários impactos nas condições daquele piloto. O medo de ser preso, a necessidade de ir para o casamento, não ter sido atendido por alguém da empresa, não ter sido ajudado, estar num lugar diferente, onde não tem recursos e os passageiros a bordo e todo mundo reclamando. Sabe como é passageiro, né? Fica muitas horas ali, quer ir embora, quer sair, quer voltar para casa. Então, naquele momento, aquele piloto, que era o homem da segurança da empresa, ele teve uma questão limitante, que é o seu fator humano. O fator humano, né, o homem, é a peça mais importante que nós temos para criar e para gerenciar tudo, mas também é o mais frágil, o mais vulnerável, porque ele é limitado pelas próprias condições externas ou internas. Então, embora nós estamos aqui hoje num podcast cheio de equipamento, um lugar maravilhoso, lindo, nós temos essa capacidade de criar, de inventar, criar o avião, voar, né, que isso só foi dado aos pássaros, hoje nós voamos. Nós temos essa capacidade, mas nós também somos vulneráveis, nós temos limites, e tudo aquilo que a gente acha que consegue pode não conseguir. Quando você vê uma pessoa que comete um ato autodestrutivo, você fala, mas por que estava tudo tão bem? Então, nós somos pessoas com limites que podemos sofrer impactos, sim, externos e internos. Oh, que aula, hein? Obrigado demais, Rosana. Assim, tá muito impactante, né, tudo que você está falando. E ligado a isso, já pegando o gancho também, né, o que a gente abordou no capítulo anterior do CRM,
Você poderia detalhar, especificar mais? E isso é uma coisa que fala muito na aviação e também no nosso dia a dia aqui também, né? Você está em visão de túnel, o que é efetivamente uma visão de túnel. Tem um exemplo que eu vou falar aqui, que eu sempre uso nas aulas de CRM, que eu acho que é tão esclarecedor. No começo da psicologia, faziam-se experiências com animais, né? Infelizmente, hoje em dia, graças a Deus, não faz mais, mas na época fazia. Então, eles pegaram um cachorro, né, na área da psicologia, pegou um cachorro, colocou numa grade, né, tipo uma jaula. Esse cachorro tinha sido privado de alimento por 24 horas. E aí colocaram do lado de fora, perto, mas não o suficiente para o cachorrinho alcançar, colocaram um prato de carne suculenta. E aí eu te pergunto, como estava esse cachorro com 24 horas privado de alimento? Desesperado, né? E quando ele vê a carne, ele está preso nessa grade, né? Ele tenta alcançar, na tua opinião, ele tenta pegar com calma ou ele fica afoito, desesperado? Desesperado. Isso. Ele chega até a se machucar. Ele quer passar dentro da grade. Das grades. Ele tenta e se machuca a boca, machuca tudo. E aí o que acontece? O cientista que está do outro lado do prato, lado inverso, abre o portão que faz barulho, proposital, era experiência. O cachorro, na tua opinião, que está ali focado, tentando pegar, ele ouve o barulho, ele vê Não, ele está certo. Cientista. Ele não vira e olha para ver o que aconteceu lá naquele barulho, para perceber a saída e a opção que ele tem. Então, o cachorro continua se machucando e fica focado em tentar pegar aquele pedaço. E com a porta aberta atrás dele. E com a porta aberta atrás. Essa é a questão. Então, o que vai acontecer com o ser humano? Essa experiência, né, então, ela traduz como que nós ficamos quando estamos muito ansiosos, tensos, tomados, sequestrados pela nossa emoção e perdemos a nossa racionalidade. A gente não consegue ouvir, ver, os nossos sentidos estão reduzidos. Então, a gente não consegue ver ou ouvir aquilo que está sendo apresentado para a gente. Essa mesma experiência foi repetida uma semana depois, deixaram o cachorrinho descansar, fizeram a mesma experiência, só que aí alimentaram ele almoçou. 1 hora depois, colocaram o cachorro no mesmo lugar, colocaram a carne lá do prato no mesmo lugar e o cientista ficou esperando. O cachorro que já tinha sido alimentado, como você acha que ele reagiu dessa vez? Ele olhou para a carne. Você acha que ele tentou comer logo de cara? Deve ter ficado tranquilo, né? Ficou tranquilo, mas como, né? Todo mundo, vai que você vai na tua irmã, né? Ela fala, come uma pizza, aí você fala, não, já jantei. Aí você olha, só um pedaço. Então o cachorro foi lá e tentou pegar. Como ele não conseguiu, ele simplesmente parou e ficou deitadinho lá. O cientista, então, abre o portão, faz aquele barulho, né, de ranger do portão, ele imediatamente vira. Quando ele vira, vê. Então, ele ouve e vê, são sentidos. Tem outros sentidos, mas nesta experiência. E corre para fora e alcança a solução, a melhor solução para o problema dele. Então, o que é a nossa capacidade de julgamento? É você conseguir perceber as opções, analisá-las e verificar qual delas vai te ajudar a solucionar aquele problema. Então, visão de túnel é quando você está sob tensão e você só enxerga lá aquele negócio da lâmpada. A lâmpada. O que é isso? Manda não sei o que. E você não enxerga que você tem um experiente de 20 e poucos anos que está atrás de você. Você só enxerga uma opção, você não enxerga outra saída. Você só enxerga e você fala, não, vai lá, continua indo. É isso. O que é o CRM? Ou seja, você não cria alternativas, né? Você não consegue criar, não é porque não quer, não consegue. A única coisa que você faz intencional é o desvio de procedimento, que é a violação. Mas esta situação é porque você não consegue. Esse é o limite humano. O checklist foi criado por causa deste limite humano. Nós não conseguimos guardar tudo. Quantas vezes você saiu de casa e falou assim, meu Deus, será que fechar a porta? Tem que voltar. Quantas vezes? Dá uma raiva. Aí você fala, por que eu não olhei? Então, assim, o checklist te obriga a se proteger de si, a te ajudar a ser mais proficiente, né? A ser melhor no seu desempenho e se proteger e proteger as vidas. Então, nesse momento,
se essa pessoa está sob a mesma tensão da experiência que eu contei, ela precisa dividir com os demais recursos que ela tem, que seriam os colegas de cabine, o tripulante de cabine, os colegas do cockpit, o tripulante de cabine, até passageiros. Não teve o Vitor Maiquilo, que é aquele da... Que caiu, não queria dar o nome do comandante. Aquele que caiu, da Varig. Ah, o Garcês. É. Então, que caiu na Amazônia, isso, né? Da Amazônia, é. Então, ali teve uma tensão também. Tinha um passageiro que conhecia a região. Conhecia. E ele falou assim, olha, a gente está completamente fora. Só que, veja, nós não podemos imputar a culpa, eu não estou aqui para imputar a culpa absolutamente em piloto, embora tenha o fator contribuinte, sim, do humano, sim. Óbvio que tenha, mas nós precisamos pensar, naquela época, o CRM era forte na nossa empresa, ele era efetivo. Quando que a gente sabe que o CRM já está efetivo? Na cultura da empresa. Então, nós podemos ver, nesse tipo de atitude, a pessoa não conseguir abrir mão de que eu tenho que saber tudo e não pediu ajuda, não acessou ajuda externa, teve a ajuda externa tentando ajudá-lo, não acessou. Então, a pessoa vai de forma onipotente querendo resolver e até com medo de se expor por causa da vaidade, porque todo mundo vai criticar. Então, assim, é uma cultura que influencia a minha atitude. Imagine hoje, com a internet, todo mundo vendo alguma coisa que eu falhei. Como é que nós recebemos a falha hoje? O erro nosso, não sei hoje em dia como que está, mas para as crianças, mas na época que a gente era criança, a professora corrigia com caneta vermelha e o erro era um X enorme. Não era a letra E, era um X. Né? Era tudo errado, aquela questão inteira. Né? Então, era vergonhoso errar. Então, muitas vezes... E hoje tem bullying nas escolas. As pessoas xingam as outras, né? Humilham. Então, você, desde criança, vem com uma cultura em esconder as suas falhas. Porque ou você leva a bronca da família ou os teus amiguinhos riem de você. Então, aí vai chegar num grupo de pessoas que tem uma máquina de milhões na mão, se sente assim tão maior, tão bem, tão feliz com aquela função, realmente é feliz com aquilo e vai dizer que não soube fazer. Então, entra também o medo de perder a admiração. Então, nós não temos que ser admirados. Eu já vi pilotos, para encerrar essa resposta, eu já vi pilotos numa sala de CRM com 60, 70 pessoas levantar e falar, eu quero mostrar um vídeo de uma falha minha que eu fiz a bordo que eu podia ter morrido. E eu vou mostrar para ninguém fazer isso. E ele narrou detalhadamente o que ele tinha feito. Ele falhou. Eu já vi um outro, segurança de voo, né, também em sala de aula, levantar e falar, gente, eu sou da segurança e cobro todo mundo. Eu não fiz o checklist no final de um pouso, no final de a última etapa, e não baixei o trem. Está lá a nossa aeronave parada agora. Pousou sem trem de barriga. Ele falou, eu sou da segurança, eu cobro vocês todos os dias, eu escrevo sobre isso, eu sei que precisa, mas olha como eu também falhei nesta hora. Então, assim, o que tinha ao redor dele para não ter deixado ele falhar? O que faltou para apoiá-lo, para ele não ter cometido aquela falha? Porque ele estava com déficit de julgamento. E o que poderia ter impedido aquilo? Então, nós temos que impedir essa ação. E, ligado a isso, né, você lembra daquele CRM que a gente fez num órgão público, né? Não posso citar o nome aqui, porque é deselegante, mas foi o tripulante operacional que salvou a tripulação da máquina inteira, né? Que eles entraram guardado numa nuvem e o tripulante operacional abriu a porta de correr, deitou no solo da aeronave, ficou com a cabeça para fora e passando as coordenadas para o piloto, porque o piloto ele não estava guardado, ele não tinha mais a visão. Estava sem visão. Isso começa a te dar o sentimento de impotência. Uhum. E uma impotência, gente, potencializada pela obrigação de saber fazer. Você imagina, é como um médico que está com a barriga aberta de uma pessoa, a mesma coisa. E o piloto também, assim, ele fechou os olhos, porque se ele ficasse com os olhos abertos, ele ia entrar em desorientação. Isso. E aí ele fechou os olhos e foi
escutando o tripulante operacional. Levanta, altitude, esquerda, direita, vambora. E aí ele foi com os olhos fechados, seguindo todas as orientações do tripulante, deitado no assoalho, até sair da nuvem. Foram assim, os 10 minutos mais longos da vida deles. Né? E aí tinha um resgatado, tinha um médico dentro da aeronave, com o resgatado, era um atendimento aeromédico. Então, assim, foi uma situação assim que a gente fica assim... Tensa, muito tensa, de muito risco. Exatamente. E era helicóptero, né? Era helicóptero. E os dois pilotos de olho fechado, seguindo as orientações do tripulante. Foi fantástico. Assim, um baita trabalho de equipe também, de confiança, isso, né? De confiança. Isso. Ele foi um herói, esse rapaz, mas os outros dois também, porque eles souberam sair do seu suposto saber, porque nenhum de nós tem. Todos nós só temos o suposto saber, porque as situações... Basta você dizer que sabe todas as respostas para a vida mudar as perguntas. Você sabe disso. Então, nós nunca vamos saber tudo de todas as coisas. Então, nós temos que realmente saber contar com o outro. Eu sou professora também de faculdade, então, muitas vezes um aluno faz uma pergunta, eu não preciso saber tudo de todas as coisas. Eu tenho a obrigação de ir buscar, se eu não sei. Ou então de perguntar, alguém mais sabe? E aí aceitar a resposta do outro e depois até confirmar se aquilo está certo pela responsabilidade, porque eu continuo sendo a responsável como professora pela formação, mas algum aluno pode inclusive me ensinar. Assim como o meu aluno tem que ter a humildade de aprender, eu tenho que ter a humildade de aprender com ele. Então, essa postura desses tripulantes, tanto dos pilotos como do operacional, foi exatamente a postura do CRM. Estamos aqui nós, e não eu, você e ele. É um nós. Por isso que não, ali em cima, quando você está no risco, o conflito não pode sobrepor a proteção. Não pode. Você tem que ter um discernimento, um desprendimento emocional, uma regulação emocional, que você consiga, mesmo tendo diferenças até acentuadas com a pessoa, saber que ali é ele e você. Que fechou a porta daquela aeronave, vocês subiram, ali um tem que ajudar o outro. E depois, desce do avião, vira as costas, não sei nem teu nome, mas ali dentro não pode acontecer brigas, como já havia acontecido até de briga de mão. Complicado, né? Muito complicado. E ligado, né, a esse trabalho de equipe, né, a essa sinergia, né, de cabine, você acha que o processo, né, você considera o processo de segurança das companhias aéreas, dos pilotos, a seleção, todo o processo que envolve, né, para um piloto sentar no cockpit, você acha adequado? Então, eu penso que hoje as companhias grandes, né, a área comercial, ela tem mais recursos e talvez o conhecimento sobre a importância de fazer testes psicológicos. Você vê, nós estamos falando de 96% de contribuição. Então, tem que se investir nisso. Essa pessoa está preparada? Está. Tecnicamente, ele tem a carteira de habilitação dele? Tem. Mas e os demais aspectos? Memória, atenção, concentração, etc. Então, as grandes empresas fazem seleções e acompanhamento muito bem feitas, né? Pelo menos é o que a gente acompanha até pela própria associação. Como instrutora, facilitadora de CRM, nós já acompanhamos investigação, né? Eu sou investigadora também, nós já acompanhamos investigação e, no próprio curso, nós já percebemos que, às vezes, alguns pilotos estão com déficit de atenção, estão com algum dos aspectos individuais ou psicossociais bastante prejudicados e que isso pode interferir, inclusive, rixas entre o par, né? Acontece muito isso na executiva, né? Tem menor fiscalização. A executiva, a privada, a pessoa contrata por indicação. Ô, Alfredo, você conhece algum bom piloto aí? Aí você tem uma amizade. Não estou falando do Alfredo, estou falando de um Alfredo qualquer, né? A brodagem, né? Aí você assim, poxa,
Meu amigo está desempregado, já faz 3 anos, está com um filho de 2, eu vou indicar ele assim, eu vou arrumar um emprego para ele. Não é assim que você ajuda seu amigo, porque você pode, inclusive, tirar a vida dele. Matar ele, né? E foi o que aconteceu, né? No acidente do candidato, que faleceu em 2013, 13. O do candidato Eduardo Campos. Eduardo Campos. Nós tivemos a questão do copiloto, colocado os testes, verificado, ele já tinha tido um acidente e na inspeção de saúde que ele fez, constatou-se que ele tinha uma questão de deficiência na atenção, bastante importante, e dificuldade com equipamentos, essa parte muito moderna, automatizado. Então, assim, quando ele foi para aquele trabalho, ele foi muito grato por conseguir o emprego, não conhecia o trabalho, né? Não conhecia o equipamento, não tinha formação suficiente para aquele equipamento, aprendeu no manual e com o comandante, que o ajudou. Foi assim, solidário, foi humano, mas não foi responsável. Né? Eu não estou julgando, eu tenho minha visão cipaérea, eu estou dizendo para que não aconteça de novo. Minha única intenção é dizer para não acontecer de novo. Há uma cultura muito grande de um piloto, é muito corporativo, né? Um ajudar o outro. Arrumar emprego, porque é uma profissão difícil de você conseguir emprego, porque é caro, você precisa sustentar a sua família. Isso é nobre, mas você precisa ajudar essa pessoa a estar pronta para aquilo, porque senão vai embora outras pessoas. Então, a gente tem casos, em 2021, que morreu a família inteira. Sim. Piracicaba. Uma tristeza muito grande, impacta uma família inteira, jovens, velhos, todos. É um sofrimento que a gente fala que são lutos infinitos, né? São lutos infinitos. Então, eu considero, dos trabalhos que eu já fiz de seleção, acompanhamento, que algumas empresas privadas pediram, que a atenção concentrada está muito fragilizada na maior parte do grupo, eu diria percentualmente falando, dos que eu analisei. Eu não posso dizer que é a maior parte brasileira, mas posso dizer dos que eu fiz análise, e eu faço um laudo de 8 páginas sobre isso. Né? Está bastante aquém do que a gente gostaria, a parte de atenção concentrada, que é foco por muito tempo. Hoje em dia, como é que as pessoas estão? Elas conseguem ficar presas lendo um livro muito tempo? Fala a verdade. Não, hoje todo mundo passando... Fica lá na tela assim, ó, pá. Então, isto vai te desenvolvendo em atenção dividida e alternada, mas faz você perder a atenção concentrada. Você perde a profundidade, né? Exatamente. E a atenção concentrada por longo tempo ela é necessária na pilotagem, é uma das habilidades importantes. A gente tem memória, a gente tem várias outras, percepção, que a gente faz os testes, raciocínio lógico. Então, quando eu faço o laudo, eu faço pelo raciocínio lógico, pela capacidade de interação relacional, tem uma série de coisas. E aí, dos acidentes que ocorreram, ou das seleções que eu já fiz, que não causaram acidente, graças a Deus, nós vimos que existem habilidades que as pessoas poderiam melhorar. Eu sinto. Principalmente, não acompanho a empresa aérea comercial, mas trabalhei em uma e sei do rigor que tem nos RHs. Então, eu acho que o privado, antes de contratar, ainda mais que são pessoas que possuem um avião, uma máquina tão cara, ele pode fazer uma seleção. E não estou falando em causa própria, não, hein, gente, pelo amor de Deus. Estou falando que ele precisa do apoio de quem conhece os skills que um piloto tem que ter, também não técnicos, e não só técnicos. E dentro dessa linha, quais são as necessidades de melhoria nessas contratações, né? E qual que é a tendência que isso está seguindo? Melhoria é assim, você não pode contratar, né, no caso, para uma atividade de risco, só porque você é amigo, né? Eu sou amiga da Luciana, a Luciana conhece o João, que é um cara bacana e que está desempregado. Não pode ser assim porque ele é do grupo, porque a gente gosta muito, porque trabalhava na minha empresa. Vou arrumar um emprego para esse cara. Então. Vou arrumar emprego para ajudar a família dele, que eles estão passando dificuldade, já tirou o filho do colégio particular. Não. Você quer ajudar teu amigo? Verifica. Ajuda ele de outra forma. Como que ele conseguiria fazer horas para melhorar a performance dele se ele não é tão bom? Aquele rapaz
se ele foi demitido pelos 2 fatores que eu coloquei, por que que ele foi para um avião automatizado, sem curso? Tinha que fazer o curso completo. Ele foi ser de copiloto. Na hora que ele viu o comandante fazer um desvio de procedimento, ele não sabia tecnicamente, a princípio, né? Não sabia dizer que estava errado, mas viu a violação, ele, por gratidão, ele iria dizer não? Você acha que, por gratidão, ele vai dizer não? Não, ele vai falar ok. No voice recorder, ele fala assim, nós vamos sul e para. Ele deve ter recebido algum sinal, e aí eles continuaram. Não subiram, que era na hora do go-around, né? Da remetida. Ele ia fazer o procedimento que ele estava aguardando, mas aí acho que foi orientado de outra forma. Ele não vai negar o desvio de procedimento. Não vai negar, não dizer no ponto certo que ele não está no ponto certo. Porque eles falavam que estava no lugar quando ainda não estavam. Então, tudo isso ele aceitou. Por que que ele aceitou? Então, está ali a vida dele, a esposa sem marido, as crianças sem filho e todos os demais que faleceram, o candidato que não sabíamos se ia ganhar ou não, não importa também, não era meu candidato, mas não é essa a questão. São vidas, e vidas importam. Né? Então, acho que para melhorar, tem que fazer uma seleção rigorosa pelos skills que um piloto tem que ter e tem que fazer acompanhamento. Não é só o do Ministério, né, o de Saúde, como é feito. Eu acho que o RH ou a própria pessoa, o dono da empresa ou o dono do avião, ele tem que fazer acompanhamento, pedir alguns acompanhamentos de vez em quando. Exatamente. Às vezes a gente tem muitos casos aqui que você vê uma baita máquina cara, né? E quando você pega um piloto com baixíssima experiência naquela situação. E você quer ver um... E aí a gente brinca, poxa, você tá com um baita terno da Armani, caríssimo, mas você está economizando na gravata e na meia. Botão. Exato. Olha, a gente fez um trabalho de verificação de perfil e desempenho alto e baixo de uma empresa farmacêutica, uma empresa que teve um acidente que morreram pessoas bastante importantes, como parentes, né, queridos, e que eles falaram, agora nós vamos constituir o nosso setor de segurança, nunca mais isso vai acontecer. Por toda a dor que eles passaram, eles conseguiram ter um aprendizado. Isto não vai mais acontecer. Então, eles fizeram... Os pilotos deles são maravilhosos. Aí, eles fizeram uma avaliação. Deixa eu ver como está meu piloto. O que ele tem que desenvolver? Cada um deles, nós fizemos uma avaliação de competências e cada um deles nós falamos, olha, você está com baixa atenção concentrada. Você está com problema de raciocínio lógico. Tinha uma questão de um piloto experiente, era o que mais conhecia, mas o raciocínio lógico dele estava muito aquém do esperado. Fizemos exercícios de desenvolvimento. E aí a empresa ela eleva o nível de prevenção dela. Então, acho que o acompanhamento, um artista que tem um avião, político, qualquer pessoa, um empresário tem o seu avião, o seu helicóptero, ele tem que fazer acompanhamento de saúde, sim, médica e psicológica. Ou acha que o piloto, porque ele é piloto, não vai entrar em depressão? Todo mundo pode entrar em depressão. Eu sou psicóloga, não vai entrar em depressão. Pode entrar, psiquiatra pode entrar. Nós somos humanos antes de ter CRP, carteira de habilitação, nós temos RG. Então, nós somos vulneráveis e nós temos limites. Um ponto aí também que é importante a gente destacar, Rosana, que antigamente, quando você pegava a ANAC tinha algumas regras para você virar piloto de turbina, para você pilotar King, para você pilotar Baron, multimotor, jato. Ela tinha uma série de exigências. Simulador anual, BE90. Você tinha uma série de exigências para serem cumpridas. Hoje a ANAC praticamente retirou todas as exigências. Transformou tudo em multimotor e um abraço. Né? Você pode... O piloto do Baron pode pilotar o King da noite para o dia. Passou a poder pilotar. Antigamente você tinha que fazer a BE90 para poder cumprir a exigência da ANAC. Então hoje a ANAC também tirou uma série de exigências que era uma forma de controlar essa experiência para que fosse galgando degrau a degrau
conseguindo experiência e fazendo o upgrade para as aeronaves, né? Então, hoje, com a queda dessas exigências, o que acontece? A ANAC jogou essa responsabilidade toda para a seguradora. Então, hoje a seguradora faz o filtro. E eu te falo que o filtro da seguradora está muito mais rigoroso do que a da ANAC agora. Ainda bem. Porque subiu o sarrafo para horas de piloto, modelo, tipo, tudo, porque aquele primeiro momento liberou. Mas aí a sinistralidade disparou. Aumentou, claro. Né? E a gente vê que a sinistralidade hoje, né, todo mundo só enxerga o acidente fatal. Ah, não, acontece pouco, tem muito pouco. Mas o acidente diário, quebra de trem de pouso, pouso duro, parada brusca de motor, né, bate com a cauda no chão. Então, assim, é uma série de danos que vieram acontecendo devido à falta de experiência naquele tipo de aeronave. Né? E aí a seguradora subiu o sarrafo, porque não houve... A ANAC tirou as travas, né? Dali da carreira. Né? O órgão que regula, fiscaliza, né? Na minha opinião pessoal, né? Claro, eu vou assumir a responsabilidade sobre o que eu falo, deveria ser mais rigoroso, eu acho. Por quê? Nós vemos isso. Por que quando... Eu falo de outras ciências, mas porque isso se reflete, né, similar ao que acontece na aviação, e para ficar uma analogia. Por que na medicina você tem que ter a residência em cardiologia, a residência em psiquiatria? Você tem que ser... Eu não posso, como clínico geral, operar. Eu não sou cirurgião. Eu não posso tratar da psiquiatria porque o meu paciente pode ter um surto e matar alguém ou morrer. Então, a especificidade, o tempo, o crescimento, a experiência vai fazendo com que eu fique cada vez mais fortalecido na experiência. Conhecimento te liberta, experiência te orienta. E a experiência e o conhecimento fazem, inclusive, você pegar tudo que você sabe e olhar para frente e falar é diferente ou é igual. Então, vai fazer com que você aplique ou não conhecimentos antigos em situações novas ou conhecimentos novos em situações novas. Então, o fato de reduzir a exigência favorece, facilita, mas não protege. Se nós valorizamos a vida, nós temos que proteger. É a mesma coisa que um filho, não é mais meu caso, porque eu já sou avó, aliás, né, tão bom, uma alegria muito grande. Eu não falei no meu currículo, né, que isso é uma das grandes coisas que aconteceu na minha vida, né, eu sou avó. Mas é igual você chegar para uma criança e falar assim, ela fala, eu quero ir não sei aonde, vou ali, e você fala, pode ir só para não desagradar, para facilitar, e você deixa a vida dela em risco. Existe uma coisa, Alfredo, que a gente diz que no feedback, você deve sempre elogiar aquilo que foi bom e falar o que é necessário, que muitas vezes, ou um dificultador, ou uma exigência maior, ou até uma crítica. Se é necessário, você fale todas as coisas boas, todos os elogios possíveis e todas as críticas ou exigências necessárias para que aquilo saia bem. Se você facilita, você põe o outro em risco. E a gente chama isso de laissez-faire. O que é o laissez-faire? Estamos aí com a França, Olimpíadas, né? Vamos usar os termos franceses. Laissez-faire é assim, tá bom, tanto faz, pode ir, então é melhor assim? Nós não podemos ter um órgão que pense em trabalhar de forma assim. Não estou dizendo que mas estou dizendo que se ele relaxa, então ele acaba sendo laissez-faire. É como eu fazer isso com um filho meu ou um neto meu. Eu preciso, sim, eu posso desagradar, ouvir o operador me cobrar. Mas você está dificultando a nossa vida. Lamento, é para a segurança. O dia em que a segurança não for prioridade, você já está pondo em risco as pessoas. E aí você está favorecendo, sabe Deus qual é a sua decisão, em que pilar se baseou. Eu vou tomar decisão baseado em relacionamento, baseado em conhecimento ou baseado na segurança. O órgão fiscalizador tem que ser tudo que ele faz baseado na segurança. Não pode ser em questionamentos de vários operadores ir lá brigar. Não, olha, lamento. Isso é segurança, eu não discuto segurança. Agora, vem, então, o segurador ter que fazer a parte dele, porque se ele não faz,
aí fica solto. Vai acontecer o que você falou, sobe o sinistro. A centralidade sobe. Só que o problema não é só subir o sinistro. Quantas vidas se perderam? Exatamente. Os danos materiais são terríveis. Eu sempre falo, né? Quando a gente tem sinistro aqui, a gente atende também executiva, pública, a gente atende vários segmentos da aviação. E a primeira pergunta, né? Machucou alguém? Tem alguma vítima? Não, salvo todo mundo bem. Então, assim, graças a Deus que lata e ferro a gente conserta e compra outra. Vidas humanas, não. Um acidente com vítima, ele é traumático, até pra gente que está aqui do lado de cá. Porque você conhece a pessoa. E se você me permitir, como eu trabalho com luto, e luto após tragédias, né? Nós podemos dizer uma coisa, todas as mortes são traumáticas, não é minha essa frase, mas algumas são mais que outras, é do Colin Parkes, o inglês, psiquiatra inglês. Algumas mortes são mais traumáticas que outras, e o luto, a partir dessas mortes, geralmente pode vir a se complicar. Você vai ter um adoecimento de uma família, de algumas pessoas, que não vão conseguir processar o seu luto de uma forma tranquila, porque o luto de um acidente aéreo é um luto inesperado, rápido e violento. São critérios que vão fazer com que a família seja impactada de tal forma que exceda a sua capacidade, seus recursos, para dar conta daquela perda e daquela dor. Não consegue. Então você entra em adoecimento, você entra em um luto que se prolonga e às vezes você perde a sua funcionalidade. Eu estou cuidando de um bebê, eu esqueço do bebê. Eu estou vindo trabalhar, não faço mais meu serviço, não consigo mais ir trabalhar. Então você vai perdendo a sua funcionalidade e deixando de viver, além de ter a perda daquela pessoa, você ainda deixa de viver também a sua própria vida e cuidar das pessoas que você precisa. Então, esse tipo de luto, aí é um julgamento de novo. Rosana, não é nada teórico-científico, para mim só perde para o suicídio. Mas o acidente aéreo, ele é tão avassalador que ele, se for perto de área urbana ainda, ele tem projeção de corpos, como aconteceu lá no 3054 em Congonhas e no 402. Todo mundo assistindo. Eu acompanhei o 3054, os pais estavam esperando o filho de 32 anos no saguão do aeroporto e viram aquilo acontecer, olhando do outro lado, a noite inteira, vendo aquele fogo ser debelado. Então, você imagina como recuperar esta família? Você acha que tem recuperação? Então, há lutos que a gente chama, até meu doutorado é Histórias de Fins, Histórias Sem Fins. Há lutos infinitos, né? Então, este luto é infinito. Você vai conseguir sobreviver, mas você talvez nunca mais viva sem aquela ferida que sangra, né? Então, se você puder evitar, sendo um pouco mais rigoroso, alguém vai reclamar. Eu prefiro, como diz a professora Karen Scavacini, da suicidologia, foi minha professora maravilhosa, ela fala assim, é preferível um amigo bravo do que um amigo morto. Ela fala isso, tem um amigo bravo, mas não tem um amigo morto. Então, é preferível um operador bravo do que um acidente aéreo. Então, vamos lutar pela vida das pessoas. Nós somos responsáveis, nós somos Elo Cipaer, cada um de nós. E a ANAC é também. Então, ela tem que se rever, ela tem que se repensar. Eu a respeito demais, mas isso não deixa de eu poder fazer uma crítica. Acho que ela tem que se repensar e se reposicionar, sim. Porque a hora que morre uma pessoa, aquela pessoa é 100% para aquela família. Forte, muito forte, impactante. Rosana, errar é humano, né? Como lidar com isso e o que o CRM oferece nesse sentido? Errar é humano é uma frase que a gente aprende há tanto tempo, né? O erro, ele é natural, é inerente ao ser humano, mas gerenciar o erro é possível. Então, o CRM, esse da sexta geração, que foi comentado aqui com o Borer, ele trabalha a possibilidade de você criar uma barreira com aquilo que te ameaça. Então, é o Threat and Error Management, né, que é o TM no caso. Então, você vai identificar todas as ameaças que podem interferir ou gerar maior complexidade dentro da cabine dos pilotos, o que vai tornar a operação deles mais complexa, mais difícil, mais com maior necessidade de atuação e não dentro dos planos.
e você vai gerenciar aquilo, tentando evitar que aquilo continue. Porque se continuar, pode gerar um erro do piloto, aquela ameaça pode realmente interferir na operação dele, ele errar, e aí ele criar o que a gente chama de estado indesejável da aeronave, que pode ser gerenciável e retroagir, ou até gerar um novo erro até acontecer um acidente. Então, hoje, não é mais só assim, o piloto é o responsável, o piloto e os tripulantes demais, não. Como ele falou, o corporate, né, toda a organização e mais toda a indústria aeronáutica, tudo que é envolvido, a torre, os controladores, todo mundo é envolvido dentro do sistema de prevenção para que aquele voo decole e pouse. Toda decolagem tem que ter número igual de pouso, né? A gente precisa ter esse número equiparado. O que o CRM oferece nesse sentido também? Então, ele oferece esse novo olhar, que é mitigar primeiro a ameaça. Se você consegue resistir à ameaça, não deixar ela entrar, você identifica antes. Vou dar um exemplo mais simples, tá, gente? Digamos que você tem uma sensação de ansiedade muito severa, por qualquer outra razão, vamos sair da aviação. E aí eu falo assim, como é que começa? Quais os primeiros sinais? Você fala, minha mão começa a suar. Então, quando você identifica os primeiros sinais, você consegue ir contornando aquela situação para tentar controlar ou a situação ou a sua emoção. Então, no caso, essa 6ª geração do CRM, ela vai perceber os primeiros sinais ou os sinais de ameaça, vai impedir de que aquilo interfira na pilotagem. E aí eu já vou te dar um exemplo, tá? Se ela não conseguir, ela vai mitigar os impactos, que seria como? Aconteceu o meu erro, ou eu ou o outro copiloto o comandante, um dos pilotos, vai me ajudar. Então, nós vamos gerenciar aquele erro e reverter. Então, ou impede ou reverte. E não conseguindo, aí tem as consequências, né? Então, eu posso dar um exemplo? Claro. Nós tivemos em 2005, 2006, eu acho que final de 2005 ou 2006, um pouco antes de fechar a empresa, a Varig, nós tivemos um acidente no México. Então, várias ameaças aconteceram que poderiam ter impedido aquele acidente. Não teve fatalidade, nós fechamos, graças a Deus, sem morrer ninguém, né? Acidentes anteriores houveram, mas nesse final. Mas esse acidente poderia ter provocado uma coisa muito séria, que foi o Boston Landing, né? Tem um FedEx que aconteceu em Narita, que o avião virou, bateu e explodiu, né? Então, poderia ter acontecido isso, o nosso MD-11 estava lotado. Então, veja o que aconteceu a situação. Varig em situação terminal. Nós, variguianos, vestíamos a camisa, o casaco, a meia, o sapato, tudo que você imaginar. Até hoje somos variguianos e amamos ela. Até colocar dinheiro na mesa vocês puseram, né? Olha, a gente levava café e papel higiênico para dentro do avião, para não faltar para passageiro, sem ter salário há 3 meses. Era realmente nossa empresa. Nós queríamos que ela desse certo, né? Tentamos. Ela nos deu tanto, né? Formamos nossos filhos, fizemos nossos estudos. Nos deu tanto que a gente queria também recuperá-la ou mantê-la. Nossa função era mantê-la. Então, nós colaborávamos até além das nossas, eu vou chorar aqui, até além das nossas forças, né? É como se estivesse cuidando da mãe no hospital, né? Vai ter que cortar esse pedaço. Um pouquinho. Foi um tempo bom. Engraçado. Bom, depois você corta, né, esse pedacinho? Sim? Vou ver se eu corto. Vamos lá, gente. Mas aí, meus variguianos, me ajudem aí, chorem comigo, pelo menos. Mas aí o que acontece? Vários casos, eu era do GIPAR, que era a Gerência de Investigação e Prevenção de Acidente Aéreo, eu era coordenadora de fator humano, e nós tínhamos um nível de confiança tão grande com os nossos pilotos e tripulantes em geral,
que eles vinham até o Gipar e falavam, olha, eu estou tão mal que eu vou perder meu emprego, que a gente sabe que vai acontecer, que eu esqueci de dar o flap na hora do pouso. Se não fosse o copiloto, eu tinha me ferrado. E aí eles vinham contar, está acontecendo isso, eu estou esquecendo, isso está acontecendo comigo. Eles vinham e contavam e sabiam que a gente ia lutar para evitar que aquilo voltasse a acontecer com outra pessoa. Nós não íamos puni-los, mas a gente ia usar aquilo como uma análise de tendência e trabalhar ele. Você está em condição de voar agora? Porque... Mas a colaboração era uma coisa que estava ali no sangue, né? Aí o que aconteceu? Ligaram para... Teve uma aposentadoria compulsória dos mais antigos e mais experientes. E, normalmente, a Varig ela tinha um trabalho de segurança muito bom. Ela fazia uma transição. Pegava os bem experientes com os novinhos, que estão começando, e passava a informação. Nessa vez não podia porque não tinha mais dinheiro na folha de pagamento. Então, cortou os antigos. Quem tem 55, tchau, vai embora. Rápido, porque reduz a folha, né? E os que estavam numa aeronave mais baixa, sobe. Então, quem era do 67 vai para o MD-11. Quem era 37 vai para o 67. Assim vai. Quem era copiloto vira comandante. Foi empurrando, né? Porque esvaziou uma parte boa, né, de pessoas, reduziu a folha de pagamento. Com isso, faltaram instrutores. E ligaram para a casa de um comandante padrão, nunca teve nada de erro, de desvio de procedimento, uma pessoa espetacular, responsável, comprometido e técnico, tecnicamente competente, como a maior parte dos pilotos. E aí, o que acontece? Ligam e falam assim, comandante, a gente vai antecipar seu voo em um dia. Já anteciparam, então é amanhã seu voo, vai para o México. E o senhor vai de instrutor. Só que tinha um curso para ser instrutor. E tinha que mandar a documentação para... Já era ANAC, né, em 2000 já. Tinha que mandar a documentação para homologar ele como instrutor. Aí ele falou, não, mas eu não sou instrutor, eu não tenho curso. Ele estava há 11 anos no MD-11. Ele sabia tudo do MD-11. Podia ser instrutor. Eu não tenho curso, então eu não posso... Ele, não, a gente manda a sua documentação para a ANAC amanhã e o senhor, por favor, assume, porque não tem ninguém para assumir. E o nosso novo comandante, que está chegando do 67, já fez o simulador na Itália, fique tranquilo. Ah, tá bom. Então ele veio de comandante, esse novo. Veja o que acontece nessa situação. O comandante, para colaborar, não disse não. Queria ajudar a empresa. A gente estava com muito avião no chão. Queria ajudar a empresa. Podia ter dito não para a escala. Disse sim. Aí, quando chegou na hora do voo, ele falou, acho que eu não vou pôr ele na esquerda, eu vou pilotar. Porque esse comandante, inclusive, estava há 11 anos voando na esquerda. Então, ele não tinha mais a prática de voar na direita. Pelo menos não toda hora. Então, já muda um pouco. Você tem que, né, se habituar. Então, ele novo aqui e o outro que nunca tinha voado do MD-11 ali, num aeroporto de grau bastante significativo de risco, né? Que o México é meio assim Santos Dumont, né? Tem montanhas, etc. Não é bem igual, mas é similar. Esse comandante que veio do 67, que agora estava na esquerda, primeiro voo de MD-11, só tinha pousado no México no 67. Nunca, era o primeiro voo de MD-11 dele. O comandante que foi para a direita, que tinha 11 anos de MD-11, só pousava na esquerda. E o copiloto, que era excelente também, nunca tinha pousado no México. Então, o que o copiloto fez? Foi estudar no Flight Simulator e foi ver, sabia que aquele era um aeroporto difícil, ele muito proativo, o rapaz, foi lá, estudou tudo e tal. Chegou e falou assim para o comandante, o instrutor, vou chamar de instrutor, o senhor não acha que não era bom ele não pousar? Primeiro voo dele lá no México é tão complicado. Ele falou, eu até pensei, mas pelo meu bom senso, eu vou ajudá-lo e eu confio nele, eu acho que ele vai dar certo. Então, assim, ele não teve instrução para ser instrutor. Então, ele foi pelo bom senso, como um bom comandante que era da esquerda. E ele olhou para aquele outro comandante, que já estava há anos no 67, como um bom comandante, então, e que era. E aí ele fez simulador de Boston Land com a graça de Deus, que foi o que salvou.
Aí você vê os fatores, as ameaças sendo mostradas, as complexidades, a vontade de ajudar, porque você quer ajudar, você não está fazendo isso. A desvio de procedimento não é só, eu vou fazer de sacanagem, vou fazer porque eu estou cansado. Não, há muito desvio que é de colaboração, de ajudar o patrão, de ajudar a unidade, de levar um órgão para um transplante. Há pessoas que arriscam a vida para salvar o outro. Quer dizer, isso não pode ser mata 4 para salvar um e ainda perde o órgão e não salva aquele. Então, assim, são coisas que a gente aprende na prevenção e que passam no CRM. Bom, concluindo, quando chegaram próximo, o avião, além de tudo, estava com muitos itens, que a gente chama itens que tinham que ser arrumados e não estavam, mas não eram itens MEL, que é o Minimum Equipment List. Eram muitos que traziam tensão no voo, mas não eram itens MEL, então podia decolar, mas trazia tensão. E para uma pessoa inexperiente, para um outro que era experiente, mas não era experiente na função, para outro que nunca tinha voado. Então, assim, aquela coisa assim que você vai vendo. Aquela combinação, né? Combinação de fatores. O que acontece na hora do pouso? O avião começou a trepidar. Eu agora, tecnicamente, não saberia explicar, acho que outras pessoas podem, os pilotos que estão nos assistindo podem explicar melhor, mas a única coisa que a gente sabe, que os próprios pilotos nos deram de informação na entrevista, é que o instrutor gritava para ele, mas eram gritos na cabine. Segura, 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 trima, trima, segura, 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 trima, trima. Só se ouvia esses gritos. A comissária que estava na frente, que ouviu tudo isso, ela entrou em estresse pós-traumático, eu atendi ela depois. Nós tivemos várias pessoas bastante abaladas, só que assim, graças a Deus, nenhum passageiro com nenhum tipo de lesão. Mas aí como é que foi? Aí como é que foi esse pouso? Ele placou? Ele bateu a cauda. Bateu a cauda. Mais de uma vez, tem até um simulador, eu vou mandar para você. E se você quiser mandar para os colegas que assistem, né? Vou te mandar esse... foi feito virtualmente, né? Como que a Varig bateu. Agora, veja o que acontece. Eu não vou analisar essa parte técnica, gente, me perdoe. Mas o que eu quero dizer, esta aeronave deu perda total. Teve que deslocar equipes para acompanhar a investigação. Cadê a aeronave para continuar o voo? Por que decolou aquela aeronave? Foi para colaborar e não colaborou. Porque perdemos a aeronave. Eles fizeram tudo para ajudar. Eu teria talvez feito isso, não sei. Eu não posso julgar. Eu posso dizer aqui sentada no ar-condicionado que eu jamais faria, porque eu sou muito rigorosa. Eu talvez não faria, não sei. Eu não sei como eu queria colaborar lá. Eu levei meu pacote de café sem estar recebendo há 3 meses. Eu não sei se eu teria feito. Nós não estamos aqui para julgar. Nós estamos aqui para dizer que o piloto vai cometer erro de julgamento, por ele não ter analisado a situação. Na amplitude, ele analisou, mas numa parte. O cara é bom piloto, fez o simulador, fez balsamilete, fez não sei o quê, ele é sério, nunca teve incidente com 67, mas o México é complicado, o cara nunca voou para o MD-11. O MD-11 é um avião que os pilotos da Varig falavam assim, o dia que você parar de chamar ele de senhor, ele te derruba. Significa, olha para ele com respeito e não vacila. Então, isso é o próprio grupo falando. Então, esse tipo de olhar, ele precisa ser avaliado por cada um de nós numa situação, e a gente usa isso no CRM, para mostrar o porquê que o acidente acontece. Mesmo sendo com uma pessoa, como no Tenerife, experiente, da segurança de voo, ou esse comandante espetacular, eu conheço ele, da Varig, maravilhoso. Você vê a ficha dele, você dá exemplo, ele virou instrutor por competência, só faltou o curso. Por quê? Cancela o voo. Por que nós não cancelamos? Entende? Agora aqui, quantos anos depois? Né? A gente pergunta, 18 anos depois? Por que não cancelou? Então, tinha que ter cancelado. Perdemos a aeronave, uma equipe, gastos, um monte de gente desesperada, assustada. E aí? Pessoas com estresse pós-traumático. Podia ter matado todo mundo, fechado a empresa com essa chave que não é de uma ouro. Tragédia, né? Não é com chave de ouro. Então, graças a Deus, né, que houve proteção, mas fica aqui essa colocação. A gente pode
causar o acidente pela nossa decisão. Quando você percebe que o piloto está aplicando o CRM na vida real? Esses dias eu tive uma conversa com um piloto, que foi da Polícia Federal, que eu gosto muito, e a gente estava falando e ele me contando uma situação difícil a bordo, né, de operação, não com relacionamento. E ele assim, nossa, Rosana, mas aí foi isso, foi aquilo, foi me contando tecnicamente, e o pior é que eles contam com detalhes, achando que eu estou entendendo. E eu ouço, né, porque psicólogo sabe ouvir, né? Então eu fico olhando uma parte eu consigo captar, a outra eu só entendo que ele está me contando, deve ser certo. E aí ele me contando, e aí no final ele falou assim, nossa, mas o CRM ali foi perfeito. Sabe o que nós fizemos? Aí fizemos isso e aquilo. Então o CRM, embora a gente aprenda numa sala de aula, você vê ele acontecer na prática. Quando os pilotos se ajudam, quando os outros profissionais, apoia o outro, seja com a comunicação, seja o pessoal de terra. Quando tudo vira um time só, né? Quando tudo vira um time só. E não fica assim, isso não é comigo, isso é com você, isso é... Não, é nosso. Então, nesse sentido, quando eu ouço um piloto me contar uma situação, porque você falou há pouco, a gente só está falando de acidente com morte, acidente, mas os incidentes leves são inúmeros, ninguém nem imagina. Só que são todos gerenciáveis. Errar é humano, mas gerenciar é possível. Agora, só é gerenciável e revertido quando a gente tem uma equipe de alta performance. E o CRM trabalha isso, o trabalho em equipe. Trabalho em equipe. E ligado ao trabalho em equipe, a gente tem a questão da hierarquia dentro da cabine. E isso acontece muito também, né, com órgão público, com órgãos militares, e até mesmo na linha aérea também acontece muito. Como porque às vezes toda a aplicabilidade do CRM ela se perde por uma questão de medo do copiloto falar para o comandante que ele está errado. Porque o que acontece? A segurança pública, eu acho que eu vou antecipar outra pergunta, se você me permitir. A segurança pública, ela tem um duplo risco. Ela não tem só o risco da aviação. Ela tem o risco, por exemplo, polícia. Ele tem o risco que ele está perseguindo bandidos. Ele tem o risco de áreas hostis onde ele vai pousar. Os bombeiros, a mesma coisa. Então, a segurança pública, ela tem duplo risco. Eles precisam gerenciar muita coisa. E outra coisa, o emocional, porque ele tem o dever de salvar. Ele tem o dever de proteger, ele tem o dever de prender. Então, é tanta coisa envolvida. Ô, Rosana, já que a gente falou da aplicabilidade do CRM na cabine, né? Como lidar com a hierarquia dentro da cabine? Do copiloto com o comandante, e junto com a aplicabilidade do CRM? Nós temos que tomar o cuidado, porque um militar, por exemplo, um coronel, ele pode ser copiloto de um major. Então, é muito difícil para o major impor para ele que é coronel. Então, ele precisa saber aquilo que eu falei há pouco. Nós temos que ter o pilar das nossas decisões pautados em quê? Na segurança. A hierarquia, ele vai respeitar esse coronel em terra, mas aqui no voo, se ele é o comandante, ele vai manter o respeito, mas ele é o comandante do voo. Hierarquicamente, no olhar técnico, ele é superior, no técnico, mas não na corporação. Dá para enxergar isso? Dá para enxergar, mas isso é um problema. Por quê? Se a corporação ou se a corporação não sustenta este olhar de segurança, este coronel, se ele tiver uma evolução emocional, ele dá conta disso, senão ele pode se sentir diminuído. E ele pode... o que acontece, por exemplo, na Polícia Federal, um agente ser comandante de um delegado, pode acontecer, é a mesma coisa. Então, eu preciso saber que lá no avião ou no helicóptero, ele é comandante, tem mais horas que eu, ele conhece mais, ele tem mais experiência. Mas aqui em terra, eu sou o delegado, ou eu sou o coronel. Agora, em voo, não. Em voo, o outro que é o comandante. Então, é preciso saber a autoridade técnica, e não a autoridade... como fala? De função. De função. Né? Mas eu tenho que saber isso. Mas quando é o inverso,
Vamos lá. O comandante está na situação e o copiloto está vendo que está indo para uma situação crítica e ele tem medo de abordar ou tem medo de pegar, tá comigo, deixa que eu levo. Ele precisa fazer um trabalho, seja com o treinamento dele, ou até terapêutico, ou até com colegas, pilotos mais antigos, ele pode ter conversas abertas de assertividade. Porque o que é assertividade? É eu me posicionar, não deixar de falar com firmeza, porém com respeito e educação. Eu preciso dizer, tem um caso exatamente assim, que o copiloto era de menor hierarquia do comandante, o comandante estava expondo a aeronave a risco. E aí ele falou assim, comandante, nós não podemos fazer tal coisa. Aí ele falou, mas eu vou fazer assim mesmo. Ele falou, não, comandante, nós não podemos. Aí ele falou assim, tá, mas eu disse que nós vamos fazer. Aí o copiloto falou, eu peço com veemência, o senhor não faça. E aí ele não fez. Aí chegaram no chão, tiveram lá os debates dele, mas eu lembro desse termo. Ele falou, eu peço, mas com imposição. Não precisa chegar a isto, né? Mas às vezes precisa. Agora, o que você precisa fazer é qual é a base que você tem para falar? É a segurança? Não tenha medo. Mas, para isso, o piloto tem que ter a cultura de estudar. Ele tem que ler o manual. O que eu noto é que assim, o cara se formou, ele é maravilhoso, são todos não. Ele para de estudar. Ele já é um piloto de, sei lá, de que tipo de equipamento é importante, ele para de estudar. Não, ele tem que ter o manual dele ali, que ele sabe a linha, que linha que está aquela palavra. Igual Bíblia para crente, assim, você sabe em João 12:3 o que está escrito. É isso, ele tem que ser a Bíblia dele. Quando o piloto não estuda, ele fica refém do medo dele. Quando você tem base... Eu tive uma vez um debate com uma diretora da faculdade, maravilhosa, e eu falei assim, não aceito. E aí eu fui com o fundamento do meu conhecimento. E ela é maravilhosa e continuamos amigas. Eu falei, não, está errado, tem que fazer assim, 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 porque está escrito aqui. Você tem que saber, não tem que ir procurar, você tem que saber. E quando você tem certeza do seu conhecimento técnico, você tem autoridade. Não é necessário autoritarismo, você tem autoridade. E aí você diz que não. Maravilhoso, maravilhoso. Ô, Rosana, para fechar, a gente falou muito aqui em operações praticamente em duplo comando o tempo inteiro, né? E o single pilot, como é que aquele piloto que está voando sozinho, né, com uma aeronave cara, com uma família lá dentro, o fator psicológico, o CRM, e eu já acompanhei alguns procedimentos ali de pouso em Congonhas, a fonia pesada, alternações pesadas, a mudança de altitude o tempo inteiro, e tudo para uma pessoa só gerenciar. Qual seria esse CRM para o single pilot? Pergunta séria essa, né? Uma resposta aqui que eu estou pensando. Eu vou pegar um exemplo, quando a gente não conhece muito o assunto, que eu nunca trabalhei como piloto single pilot, né? Sempre em empresa maior, mas eu retomo aqui um conhecimento anterior, que é o que Freud fazia. Freud, ele lidava com vidas, e ele podia errar a qualquer momento, porque ele estava criando uma teoria que ainda nem ele sabia se estava certo ou errado. Então, todos os dias que ele chegava em casa à noite, ele se repensava e falava assim, em que eu não fui bom, em que eu podia ter falhado, em que eu fiz corretamente, todos os dias. Como eu estou e o que eu estou fazendo. Porque o problema do ser humano é o ego. A gente começa a se apropriar de um saber que eu chamo de suposto saber. Como já disse, quando a gente sabe todas as respostas, a vida muda a pergunta. O single pilot, ele precisa saber que ele tem duplo risco. Assim como um policial tem duplo risco, o single pilot tem. Ele pode estar com riscos emocionais, aspectos individuais, psicossociais, organizacionais, tudo. Ele pode estar doente, ele pode estar triste, ele pode estar preocupado com o filho no hospital. A responsabilidade dele sobre ele mesmo e sobre as outras vidas é triplicada. Então, ele precisa reconhecer a sua vulnerabilidade. E todos os dias, ou até durante a sua operação, falar em que eu posso estar errando.
A consciência situacional dele tem que estar um pouco maior, já próximo ao alerta. Por quê? Porque ele não tem tempo e nem alguém que o avise. É ele quem se avisa até o que ele não vê. Então, a responsabilidade, e assim, eu admiro quem faz e consegue, parabéns, mas nunca esqueça que você vai precisar ver o que você não viu e não terá quem te avise. Então, para mim, o CRM, para ele, seria mostrar que já existiram casos anteriores em outras ciências que uma pessoa de alta responsabilidade ou pessoas de altas responsabilidades tiveram que fazer coisas que não sabiam, mas para isso tomaram um cuidado e eles podiam não saber o que fazer, mas sabiam como fazer, que é com ética, procedimento, zelo e cuidado. Perfeito. Nossa. Rosana, não tem nem palavras para te agradecer, né? Isso foi uma aula, né? Uma pós-graduação aqui com toda a sua expertise aqui na área de psicologia, na área de segurança de voo. Acho que foi riquíssimo esse conteúdo, né? Eu acho que, poxa, eu vou vê-lo várias vezes para absorver esse conhecimento todo e te agradeço de coração em nome da Aeroconsult Seguros, em nome do Grupo Consult, da L2A Seguros. Fica aqui a nossa pequena lembrança da sua participação. Fizemos algo personalizado aí para você, né? Deixa eu ver. Ai, ganhei uma caneca. Gente, eu amo. Meus alunos são testemunhas. Eu sempre ganhei caneca e eu tenho uma coleção. E todas elas eu lembro de um momento especial que alguém me deu com carinho. O Borer é testemunha. Eu tenho todas elas ali. Que legal. Muito mais obrigada. uma, mais uma. Amei. E com o desenho que eu vi na tua parede. Exatamente. E que eu fiquei super sensibilizada. Cristo abraçando o Rio de Janeiro. Exatamente, muito exatamente. Obrigada, amei. Foi um presente divino. Rosana, muito obrigado. Assim, conteúdo riquíssimo, com toda a sua especialidade, né? Além, né, de toda a sua capacidade de lidar com catástrofes aéreas, né? Você também, vale ressaltar, você foi voluntária no atendimento dos pais das vítimas da Boate Kiss. E de Brumadinho também, Boate Kiss, Brumadinho. Um homicídio em Goiás e 2 suicídios em escola, também em Brasília, e vários outros acidentes e tragédias urbanas em comunidades eu atendo. Então você é sou voluntária. Uma pessoa do bem. Catástrofe. A gente fica muito feliz de tê-la conosco aqui nesse podcast. E terminamos mais um capítulo emocionante aqui do Pode Voar Seguro. Até a próxima, pessoal.